Witch Online capítulo 326 Legado de Odin. 3 dias depois, quinta-feira de manhã. Uma brisa quente de vento passou pela bela terra de Summerland. Os cidadãos tinham a pele levemente bronzeada que os fazia parecer significativamente diferentes dos moradores de pele clara de Winterland. O orbe amarelo brilhante no céu fez todos suar em baldes. Os cidadãos nas ruas foram forçados a usar o mínimo de roupas possível. Eles não estavam completamente nus, mas os homens andavam sem camisa, enquanto as mulheres usavam principalmente biquínis. As praias estavam cheias de jovens adolescentes e belos adultos. A água enviava ondas calmas para as margens, e as crianças brincavam na água com uma gargalhada alegre. A visão era muito reconfortante e relaxante. Mesmo que as ruas e praias estivessem cheias, as casas também estavam cheias. A maioria deles tinha condicionadores de ar funcionando em potência máxima, pois a maioria dos moradores usava capacete VR com seus corpos imóveis. Nas ruas, um caminhão passava pelas ruas movimentadas. O motorista trajava roupas leves, compostas por camiseta e shorts. Ele estava usando sandálias enquanto pisava com mais força no pedal do acelerador. O caminhão saiu das ruas movimentadas e chegou a um bairro aberto cheio de prédios parecidos com mansões. Havia mulheres bonitas e homens bonitos reunidos em volta de uma piscina no quintal de quase todas as residências. O motorista olhou para eles antes de voltar a olhar para a estrada. Logo, ele virou o volante e chegou ao pátio da enorme mansão. A mansão era facilmente a maior do bairro. O quintal estava cheio de grama exuberante, flores e arbustos. No quintal havia uma piscina com cadeiras e equipamentos de natação. Atualmente, em uma das janelas do último andar, um homem na casa dos 20 anos com cabelo curto cor de corvo, um belo rosto redondo e olhos amendoados estava parado na frente da janela aberta. A sala em que ele estava era espaçosa, com pôsteres de diferentes tipos de deuses pregados na parede. Havia uma cama com um capacete de realidade virtual lendário em cima e uma mesa metálica com uma cadeira de escritório sob ela. Ele passou a mão pelo cabelo e saiu do quarto. Logo, ele chegou à sala de estar, onde sua família estava esperando. Seu pai era um homem de aparência estoica, com cabelos escuros curtos e um rosto bonito. Ele parecia alguém que não gostava de piadas ou qualquer coisa que não fosse séria. Ele abriu a boca assim que viu seu filho chegando. Calzer, a que nível você chegou? Lord Calzer acenou para sua mãe e irmãos, que não olharam para ele. Apenas sua mãe respondeu com um aceno gentil. Seus irmãos olharam para ele com um olho fedorento e um tom de ciúmes. Lord Calzer sentou-se ao lado de sua mãe, que deslocou o corpo para dar espaço para seu precioso filho. 80. Ele respondeu. Seu pai fez uma careta, não é bom o suficiente. Lord Calzer suspirou e acenou com a cabeça. Eu entendo. A boca de sua mãe se curvou para baixo. Ela sabia o quanto seu filho estava trabalhando, mas seu marido nunca estava satisfeito. O pai de Lord Calzer bufou, cruzou os braços e se virou para olhar a porta ligeiramente aberta. O motorista do caminhão apareceu pela porta da frente carregando uma caixa de papelão nos braços. Ele a colocou em cima da mesa. O motorista do caminhão pegou um canivete e o cortou. Uma vez feito isso, ele embolsou a faca e se virou para se dirigir ao homem da casa. Sir Arthur disse que este é o único capacete mítico permitido para sua família. Escolha quem terá a honra de usá-lo e anote. Ele tirou um telefone touchscreen do bolso e o entregou ao pai de Lord Calzer. HMPH. Ele a pegou com um gesto rude e escreveu o nome de Lord Calzer. Uma vez feito, ele o devolveu ao motorista do caminhão e fez sinal para que ele saísse de sua casa. O motorista do caminhão embolsou os itens e saiu sem dizer uma palavra. Lord Calzer abriu a caixa de papelão e viu outra caixa dentro. Era uma caixa preta lisa. Então, ele abriu também e viu um capacete. O fracasso não é uma opção. Seu pai se levantou e disse severamente, Odin já escolheu você como seu portador do legado, e você não fez nada para usar isso a seu favor. A boca de Lord Calzer se contorceu. Pai. Dirija-se a ele como Deus Odin. Com licença. Seu pai retrucou e agarrou seu filho pelo colarinho. Você se atreve a falar assim comigo? Os olhos de Lord Calzer não mudaram. Ele lentamente baixou o olhar e deixou seu pai sacudi-lo ao redor. Logo, seu pai teve o suficiente de gritar. Seu dedo tremia quando ele apontou para ele. Consigo uma audiência com Odin, não importa como.
Apenas faça. Ele saiu com barulhos altos de pisadas. Mesmo quando chegou ao terceiro andar, Lord Causer e todos os presentes ainda podiam ouvi-lo. Sua mãe sorriu tristemente e abraçou seu filho antes de sair da sala. Então, seus irmãos foram embora sem dizer uma palavra a ele. Lord Causer abraçou a caixa e voltou para seu quarto. Quando ele chegou ao seu quarto, ele pegou o capacete da caixa e desmoronou na cama. Então, ele posicionou o capacete em volta do rosto e apertou um botão na lateral. Oh! Lord Causer exclamou depois que o macacão preto cobriu todo o seu corpo. Ele moveu seus membros ao redor e se sentiu surpreendentemente revigorado. O clima quente não o incomodava mais. Sua boca se curvou em um pequeno sorriso. Então, a viseira começou a mostrar textos. Os olhos de Lord Causer examinaram o texto com grande interesse, e ele finalmente se sentiu pronto para entrar no jogo. Witch Online. Aqui vou eu. Digitar, conectando. Vírgula, bem-vindo ao Branco Online, boa sorte, filho do pai de todos, jogo, Witch Online, status, incrível, bem-vindo ao mundo dos legados, World of Witch dá-lhe as boas-vindas, Legacy Carrier. Lord Causer soltou uma respiração satisfatória. A respiração deixou seus pulmões mais suaves do que nunca. Ele estava sentado na frente de uma mesa desgastada com um prédio rachado. Todo mundo estava tentando descobrir a localização do lendário Lord Causer, vasculhando todas as cidades por toda parte. Mas, nenhum deles poderia ter adivinhado que seu local de desova estava neste prédio em ruínas. Ele escolheu porque estava bem no meio da floresta. Foi um sonho tornado realidade para quem gosta de moer XP. Ele poderia dar um simples passo para fora e encontraria animais para matar em poucos minutos. Esse era o segredo de sua rápida velocidade de subida de nível. Ele basicamente não estava fazendo nada além de caçar animais e monstros. Witch Online capítulo 327 A Citarte do festival. O que vestir? Isaac coçou a cabeça enquanto folheava as seleções de roupas do guarda-roupa. Hoje era o dia do festival, e era algo que ele e Luna esperavam a semana inteira. A semana passada foi relativamente bem sucedida para Isaac. Ele foi para a rotina adequada como Simo sugeriu e atingiu o nível 71. Nos rankings, seu nome não parava de subir, o que até chamou a atenção dos fóruns. Sua classificação atual era 967. As classificações mudam bastante, e Isaac geralmente encontrava sua classificação caindo centenas de pontos toda vez que acordava. Mas, ele moeu XP pelo resto do dia e aumentou sua classificação mais do que perdeu. Antes de dormir, ele conversou com Luna e se tornou mais ativo na tentativa de demonstrar seus sentimentos. Ele não tinha certeza se ela tinha descoberto ainda. Isaac percebeu que, embora gostasse de livros de romance, Luna era amadora quando se tratava dessas coisas. Ela era muito inocente quando se tratava dos sentimentos do sexo oposto, e isso fez com que Isaac mudasse seus planos. Seu coração batia forte enquanto olhava para as diferentes roupas. O clima estava quente, o que lhe permitiu escolher algo leve para vestir. Logo, ele tirou uma camisa de manga comprida na cor cinza claro e calça reta. Uma vez que ele mudou para eles, ele olhou para seu reflexo no espelho e começou a alterar seu penteado. No espelho, um jovem imensamente bonito com talento para o charme estava de pé com a mão passando pelos cabelos. Droga! Em seus olhos, ele não podia ver o jovem bonito. Em vez disso, um estudante do ensino médio inseguro. Ele descansou as mãos na pia e começou a ofegar por ar. Havia um sinal de medo em seus movimentos. Quando ele fechou os olhos, apenas as lembranças de sua experiência romântica fracassada com Amanda vieram à tona. Então, o rosto de Luna apareceu. Os olhos de Isaac se abriram lentamente, e o jovem no espelho ficou mais claro para ele. Se antes ele era mais bonito do que a maioria das garotas, agora ele era bonito o suficiente para estalar os dedos, e as garotas o seguiriam. Ele moveu os dedos para os cantos da boca e os puxou para cima, tentando formar um sorriso. Sim. Eu posso fazer isso. Isaac saiu do banheiro e chutou a porta. Bom. Ele pegou sua jaqueta e a carregou sob a axila ao sair do quarto. Logo, ele se viu no primeiro andar, onde seus avós o esperavam. Madison tirou um guardanapo do bolso e começou a enxugar uma lágrima imaginária. Meu querido neto está prestes a ser tirado de mim. Malcolm sorriu ironicamente e deu um tapinha no ombro frágil de sua esposa.
Ah! Isaac suspirou profundamente. Ele tinha sido provocado por seus avós a semana inteira. Mas tudo bem com ele. Eles se aproximaram assim. Somos apenas amigos, disse Isaac com um sorriso forçado. Claro. Madison e Malcolm não acreditaram nem um pouco. Ranger. A porta da frente se abriu e Sebastiana apareceu com as chaves do carro penduradas em seu dedo indicador. A senhorita Flor da Neve chegou. Madison e Malcolm deram um tapinha no ombro de Isaac enquanto passavam por ele. Isaac ajeitou a coleira e saiu da mansão. Então, seu olhar alcançou o carro e viu a bela jovem ao lado dele. Os olhos redondos de Luna estavam brilhando de felicidade enquanto seu rosto mostrava sinais de maquiagem leve. Ela estava vestida com roupas leves de inverno, e por baixo ela estava vestindo uma camiseta de manga comprida e calças justas. Eles se cumprimentaram com sorrisos, e Isaac abriu a porta do carro, permitindo que Luna entrasse, antes de seguir atrás. Eles se sentaram um ao lado do outro no banco de trás, e Sebastian começou a dirigir o carro para fora do pátio. Logo, o carro saiu da camada da nobreza, e não demorou muito para chegarem à camada do turismo. O carro os levou até o centro da camada do turismo, onde acontecia o festival. Era grande o suficiente para os nobres visitarem, e as ruas estavam cheias de pessoas de diferentes status. O cheiro da comida pairava no ar. Até os aspirantes a chefes do Layeroff Festin vieram para se divertir nos festivais. Sebastião parou o carro no início das ruas, onde começa a área lotada. Toda a área de 3 quilômetros de extensão fazia parte dos festivais. Dizia muito sobre o quão grande o festival realmente era. Obrigado. Isaac apertou a mão de Sebastião e saiu do carro com Luna. Então, o carro saiu, deixando os dois sozinhos. Isaac procurou ao redor deles, tentando encontrar onde seus guarda-costas estavam à espreita. No entanto, não conseguia mais encontrá-los. Foi como esperado. Eles eram, afinal, fortes o suficiente para assassinar alguém sem que eles sequer percebessem que estavam lá. Para onde devemos ir? Luna se aproximou de Isaac quando as ruas começaram a se aglomerar com mais e mais pessoas. Você já comeu? Perguntou Isaac. Ele estava muito ocupado decidindo quais roupas escolher e esqueceu completamente de comer. As bochechas de Luna coraram, e ela cobriu o rosto com a bolsa. Ela estava envergonhada demais para dizer que passou a manhã inteira se maquiando. Ela já havia decidido que roupa escolher alguns dias antes. Ela balançou a cabeça e tirou a bolsa do caminho para Isaac ver suas bochechas sombreadas agora comuns. Isaac assentiu e estendeu a mão. Devemos. Luna olhou para a mão por vários segundos antes de agarrá-la com firmeza. Se sim. Começaram a andar e escolheram um caminho com menos gente, mas ainda estavam muito cheios. Eles tinham que andar com os ombros encostados um no outro. Caso contrário, era impossível andar de mãos dadas. Muitos foram os que os notaram. Sua diferença de altura já era perceptível. Isaac ficou em um decente 177 centímetros, enquanto Luna estava no lado mais curto, 165 centímetros. Eles também eram dois indivíduos muito atraentes. Ambos atraíam membros do sexo oposto. No entanto, eles não podiam fazer nada além de suspirar em resignação quando viram suas mãos travadas no perto de um amante. Logo, eles chegaram a um prédio que se chamava Sala de Café da Manhã. Era bastante básico, mas atraiu muitas multidões. Eles conseguiram encontrar uma mesa e pediram comida. Assim que o café da manhã chegou à mesa, eles começaram a comer enquanto compartilhavam algumas conversas ociosas. Isaac não parava de pensar no que deveriam fazer durante o café da manhã, e um lugar sempre aparecia em sua memória. Luna estava aproveitando seu tempo enquanto enfiava pedacinhos na boca. Ela não se importava com o que eles faziam. Ela já estava gostando imensamente e tinha grandes expectativas do que estava prestes a acontecer. Witch Online Capítulo 328 Evento do Festival 1. Isaac e Luna saíram da sala do café da manhã depois de comer suas barrigas cheias e pagar pela comida. Depois de dar os primeiros passos nas ruas, eles perceberam como o lugar estava lotado. Não havia espaço suficiente para os carros circularem nas estradas porque as calçadas estavam muito cheias, fazendo com que outros andassem nas estradas de carros. Eu não esperava que o festival fosse tão popular, Luna disse enquanto travava suas mãos com as de Isaac. Eles começaram a andar pelas ruas lotadas, e logo ela descobriu que Isaac parecia ter um destino em mente.
Quando as ruas começaram a se dividir, Isaac tirou o telefone do bolso e abriu um aplicativo de mapas. A princípio, ele deu zoom e os lugares do nome apareceram. Ele usou o polegar e começou a se mover pelo mapa. Logo encontrou um lugar para onde planejava levar Luna. Ele tocou na tela, e as direções começaram a aparecer. Então, Isaac percorreu o caminho com os olhos e encontrou um atalho para chegar ao local. Ele guardou o telefone no bolso, saiu da calçada em que estavam andando e entrou em um beco. Luna estava curiosamente andando atrás e viu o final do beco. Entraram em outra rua, ainda mais cheia. Em vez da multidão seguir em direções diferentes, todos caminhavam em direção ao mesmo prédio. Ela curiosamente andou na ponta dos pés e conseguiu ver por cima do mar de pessoas e viu um prédio parecido com um estádio à distância. Havia luzes piscando e o som da música retumbou. O que é isto? Um concerto? Ela olhou curiosamente para Isaac e só viu seu belo sorriso. Suas bochechas coraram quando sua visão ficou um pouco turva. Isaac a conduziu pela multidão de pessoas e, apenas meia hora depois, eles entraram no estádio. Era um evento gratuito, e todos podiam entrar desde que houvesse lugares disponíveis. Logo, eles chegaram às arquibancadas e procuraram lugares disponíveis. Então, eles viram 2 assentos vazios um ao lado do outro. Eles subiram as escadas e chegaram à fileira de escadas onde estavam seus assentos. Com licença, disse Isaac enquanto passava por 2 figuras idosas que já estavam sentadas. Eles estavam apenas alguns assentos de distância deles. Os mais velhos sorriram gentilmente e puxaram as pernas para trás para permitir que os 2 jovens passassem. Luna sorriu para eles e logo alcançou seus lugares. Quando eles estavam prestes a se levantar, eles notaram algo nas cadeiras. Havia 2 telefones touchscreen pretos. Luna a princípio pensou que alguém os havia esquecido e que os assentos estavam ocupados. No entanto, Isaac olhou em volta e viu todos segurando o mesmo telefone. Todos tentaram métodos diferentes para abrir a tela, mas não obtiveram sucesso. Ele pegou o telefone e se sentou. Luna seguiu seu exemplo e fez o mesmo. Ela logo percebeu que todos estavam segurando o mesmo telefone, deixando-a curiosa sobre o que havia nele. Isaac, a princípio, tentou abri-lo simplesmente pressionando um pequeno botão na lateral. Não fez nada. Então, ele tentou mover o dedo pela tela sensível ao toque, mas isso não fez nada. Talvez esteja quebrado. Luna falou o que pensava. Mesmo que sua teoria fosse muito rebuscada. Não tenho certeza. Isaac embolsou o suposto telefone quebrado e vasculhou o local do evento. Havia uma grande plataforma estacionada no meio do estádio. Uma grande tela e 20 cadeiras foram colocadas ao redor dela. Havia também 20 capacetes VR sentados em cima das cadeiras. Isaac viu o olhar perplexo de Luna e decidiu contar a ela qual era o evento. Este é um evento para a OIT Online. Aparentemente, haverá 10 eventos no total, e este é apenas o primeiro. Uau! Exclamou Luna. Ela não esperava e achou que era algum tipo de vitrine de capacetes VR. Felicidades! Do nada, a multidão começou a aplaudir. Isaac e Luna viraram a cabeça para a plataforma. Um homem alto e bonito com cabelo preto curto, nariz delicado e traços faciais bem definidos apareceu. Ele estava acenando com a mão enquanto se dirigia para a plataforma. Assim que deu seus primeiros passos na plataforma, ele pegou um microfone de uma cadeira próxima e abriu a boca. Bem-vindos a todos. Felicidades. Os aplausos ficaram ainda mais altos. As mulheres jovens gritaram seus corações com as bochechas coradas. Isaac ouviu a conversa próxima e, aparentemente, o homem era um ídolo popular. No entanto, nem ele nem Luna tinham ouvido falar dele. O belo ídolo acalmou a multidão e continuou. O primeiro evento é uma corrida rápida para completar uma masmorra. Antes que a multidão enlouquecesse, ele disse, serão 10 duplas, e o vencedor ganha um troféu especial. É um evento divertido, então não haverá nenhum prêmio em dinheiro, exceto que você pode se gabar para seus amigos. Ele deu uma risadinha, e os aplausos altos seguiram depois disso. Já que o evento foi feito para que todos possam aproveitar seu tempo. Ele levantou o dedo e sorriu. Não haverá nada relacionado à luta, mas isso não significa que não será emocionante. Você já deve ter notado. Cada assento tinha um telefone aparentemente quebrado, mas não é. Foto. Ele estalou os dedos, e todos os telefones apitaram antes que a tela fosse ligada.
A tela do telefone tinha registro de palavras e uma impressão digital. Como há milhares e milhares de pessoas aqui, todos não podem competir. Será uma loteria e duplas sortudas farão parte do evento. Você e sua dupla, coloquem o dedo no scanner de dedo em um dos telefones. Isaac e Luna se entreolharam. Eles se comunicaram com os olhos e assentiram. Os membros da plateia próximos já estavam emparelhados com seus amigos, familiares ou amantes. Os que vinham sozinhos tentavam desesperadamente encontrar um parceiro, mas era mais fácil falar do que fazer. Isaac pegou o telefone e viu que a tela tinha ligado. Ele pressionou o dedo sobre ele, e seu nome apareceu na tela. Isaac Van Wittelock. Ele deu o telefone para Luna, que fez o mesmo, e o nome dela apareceu na tela. Na grande tela da plataforma, o número de duplas cadastradas começou a subir rapidamente. Witch Online capítulo 329 Evento do Festival 2. Tudo bem. O belo ídolo havia confirmado que todos que planejavam se inscrever já haviam se inscrito. Havia alguns caras de aparência deprimida na multidão que não conseguiam encontrar uma dupla, e eles nunca pensaram em fazer dupla com outros como eles. Ele, no entanto, não se importou com eles e apontou para a tela grande. Tudo bem, a loteria vai começar. Havia milhares de nomes nas telas, e eles começaram a se mexer. A cada minuto, uma dupla era escolhida. Uma vez que a dupla foi selecionada, eles se levantaram de suas cadeiras em meio a barulhos altos de palmas. Então, a segunda dupla foi escolhida. Era um par de uma mulher bastante feia com cabelo despenteado e rosto cheio de maquiagem. Seu parceiro era seu namorado, que era um homem volumoso, careca e com ar arrogante. Eles passaram pelos membros da plateia, que estavam prestes a dar-lhes mais espaço para se movimentar, mas não chegaram a tempo e foram empurrados para o lado pelo homem volumoso. Sua namorada o seguiu presunçosamente, dando um olhar de desdém para as pessoas que foram empurradas para o lado. As palmas que receberam foram muito menores. Todo mundo com olhos poderia dizer que eles eram muito mal-humorados. Depois de chegar à plataforma, eles pegaram os capacetes VR e se sentaram. O belo ídolo tirou o guardanapo e enxugou o suor antes de continuar. Logo, a terceira dupla foi escolhida. Então, um minuto depois, a quarta dupla estava. Isaac e Luna ficaram em silêncio. Depois que outra dupla foi escolhida, eles soltaram um suspiro de decepção. Então, a nona dupla foi escolhida, e não foram eles. Eles bateram palmas e observaram enquanto o outro par se dirigia para a plataforma. Restou apenas uma dupla. Isaac e Luna deram as mãos. Seus corações batiam enquanto o relógio tic-taqueava. Logo, o minuto passou, e a dupla final foi escolhida. O par final foi revelado na tela grande. Isaac Van Wittelock e Luna Snowflower. Sim. Luna levantou a mão direita e gritou de emoção. Isaac sorriu e se levantou das cadeiras. Eles foram recebidos por longos aplausos e aplausos da plateia. Enquanto Luna estava acenando com a mão e recebendo mais aplausos, Isaac guiou e desceu o longo lance de escadas. Logo, eles chegaram à plataforma, e os aplausos ainda ecoavam no estádio. O belo ídolo já estava esperando por eles. Ele apontou para os dois assentos restantes e disse: por favor, sente-se e use o capacete VR. O evento está prestes a começar. Eles se sentaram e colocaram o capacete VR em volta de suas cabeças. Só então eles separaram suas mãos entrelaçadas. Isaac se sentiu bastante desconfortável usando o capacete VR depois de se acostumar com o capacete. Ele também notou que o capacete que ele estava usando era apenas bronze. O belo ídolo levantou o microfone e gritou bem alto: o evento começa. Os olhos de Isaac se abriram. Ele estava parado na frente de um longo corredor feito de pedras. 19 figuras foram formadas de partículas de luz. Cada dupla estava de pé na frente de um dos caminhos. Todo mundo estava vestindo o equipamento de novato familiar. Ah, que porra é essa? O rude homem volumoso gritou com a voz rouca. Ele tentou mover seus membros ao redor e sentiu-se lento. Até mesmo mover os dedos dos pés parecia uma tarefa árdua. Malditos capacetes de bronze, eles são para coitados como todos vocês. Ele apontou para todos os presentes e recebeu muitos olhos fedorentos, mas não se importou. Sua namorada empurrou o peito para a frente e presunçosamente olhou ao redor dela. Então, ela viu uma linda garota de cabelos pretos rindo enquanto conversava com um jovem de cabelos brancos.
Sua aparência a deixou imediatamente irritada. HMPH, que vadia feia. Ela disse com volume suficiente para a garota de cabelos pretos ouvir. Luna virou a cabeça e viu a mulher feia olhando direto para ela. Naquele momento, ela sabia que aquelas palavras eram dirigidas a ela. Ela tocou sua bochecha e se sentiu imediatamente constrangida. O corpo de Luna estremeceu ao pensar que centenas de olhos estavam fixos nela, e as palavras feias ressoaram em sua mente. Quando as lágrimas não estavam longe de cair, Isaac virou a cabeça para a mulher rude e cuspiu com raiva. Você deveria manter seu cachorro na coleira. Ele dirigiu essas palavras para o homem volumoso. Como você ousa? O homem corpulento gritou de raiva enquanto a mulher rude deu um passo para trás em estado de choque. Seu rosto ficou vermelho de raiva e ela começou a sussurrar para o namorado. Luna ficou chocada com as palavras de Isaac. Ela nunca o tinha ouvido falar assim, e isso fez seu coração bater forte porque ele falava assim por causa dela. TCH. Isaac estalou a língua e agarrou a mão de Luna antes de entrar no caminho. Esse foi o sinal para que todos acordassem de seu estupor. Eles estavam muito concentrados no drama e não perceberam que o evento havia começado. Enquanto caminhava pelos corredores mal iluminados, Luna diminuiu o ritmo antes de parar completamente. Ela enterrou o rosto nas mãos. Sinto muito. Por quê? Isaac parou e a viu levantando lentamente a cabeça com lágrimas prestes a emergir do canto dos olhos. Aqueles dois. Ela mordeu o lábio e sentiu raiva. Luna não se lembra de quando sentiu raiva pela última vez, mas agora não podia evitar. Ela nunca odiou ninguém e geralmente se dava bem com todos. Mas, a maneira como a mulher rude olhou para Isaac a deixou com raiva. Ela mostrava olhares de flerte para Isaac sempre que seu namorado não percebia. Isaac não viu, mas Luna sim. Ela viu os mesmos olhares serem dirigidos a ele anteriormente, mas sentia calafrios sempre que os olhos da mulher rude estavam fixos nele. Seus olhos estavam cheios de luxúria, o que fez Luna querer abraçar Isaac e nunca mais soltar. Não se preocupe com eles. Isaac pensou que ela falava sobre os insultos. No entanto, havia mais do que isso. Luna mordeu o lábio e assentiu. Eles trancaram as mãos e continuaram andando. Logo chegaram ao final do caminho e deram de cara com uma longa parede de pedra. Isaac levantou a cabeça e estalou a língua. No topo da parede de pedra havia um vislumbre de luz. Havia uma sala, mas eles teriam que escalar a parede para chegar lá. Witch Online capítulo 330 Evento do Festival 3. Isaac arrastou o dedo na parede rochosa. Ele sentiu alguns buracos e solavancos que poderiam ser usados para escalar. Suspiro. Luna moveu a palma da mão ao redor da parede rochosa. No entanto, seu rosto mostrou uma falta de interesse. Sua mente estava uma bagunça e, na maioria das vezes, sua cabeça virava na direção de Isaac. Ela abriu a boca antes de fechá-la novamente e virar a cabeça. Então, ela balançou a cabeça e continuou a encontrar uma maneira de chegar ao topo. Acho que encontrei um jeito. A voz de Isaac chamou a atenção de Luna. Ela se aproximou dele e ouviu atentamente. Ele levantou a cabeça e passou por todas as posições dos buracos. Ele posicionou as palmas das mãos na frente dele e estava de pé no centro da parede de pedra. Os buracos estavam perfeitamente posicionados para serem usados como apoio para as mãos e os pés. No entanto, a parte mais difícil estava no final da parede de pedra. Os buracos terminam, substituídos por saliências. Os solavancos estavam em lugares um tanto aleatórios, e exigia excelentes habilidades atléticas para conseguir agarrá-los. Eu posso fazer isso. Mas, e quanto a Luna? Isaac esfregou a barba imaginária e começou a pensar. Luna provavelmente não tinha muita experiência na área de esportes. Ela foi diagnosticada com a doença de inverno, o que impediu de ter uma infância normal. Luna inclinou a cabeça depois de vê-lo olhando para ela. Logo, ela percebeu o porquê. Quando ela olhou para a parede de pedra, ela também viu o caminho. Ah, você não precisa se preocupar comigo. Ela puxou as mangas para cima e mostrou seus braços macios sem nenhum sinal de músculo. Tudo bem. Isaac não estava muito seguro, mas teve outra ideia. Eu vou subir primeiro, depois você faz isso. Tudo bem. Luna assentiu vigorosamente. Ela não tinha nenhuma intenção de ser um obstáculo e queria fazer sua própria parte do trabalho. Desde criança, ela foi cuidada porque seu corpo era fraco desde o nascimento.
Seu punho cerrado ficou tenso e de repente puxou a manga de Isaac. Isaac estava prestes a começar a escalar, mas de repente sentiu sua manga ser puxada para trás. Ele viu Luna mordendo o lábio máximo enquanto agarrava os buracos na parede e começava a subir. Os olhos de Isaac se arregalaram por uma fração de segundo. Então, ele se colocou abaixo de Luna, pronto para pegá-la se ela caísse. Luna, a princípio, começou a subir lentamente. Então, seu ritmo começou a acelerar gradualmente. A parede rochosa tinha, no total, 15 metros de altura. A parte difícil começa a partir dos 12 metros. Ela rapidamente passou a parte fácil e logo alcançou a marca de 12 metros. Os membros de Luna tremeram, e ela olhou abaixo dela por instinto. Isso foi um erro da parte dela. Ela era a grande queda que poderia acontecer se ela escorregasse. Seu rosto empalideceu, e seu aperto quase afrouxou. Isaac levantou os braços, mas então viu a garota de cabelos pretos equilibrando seu corpo para a frente, o que impediu de cair. Ele baixou os braços lentamente e começou a sorrir. Luna lentamente removeu sua mão esquerda do último buraco na parede e começou a alcançar a saliência. Estava em um ângulo estranho, forçando-a a se inclinar para a frente com apenas os dedos dos pés nos buracos. Agarrar. Ela agarrou a protuberância e sentiu uma onda de alívio tomar conta dela. Ela moveu a mão direita e pegou o mesmo ponto. Então, ela levantou as pernas e as colocou no mesmo lugar onde suas mãos estavam antes. Restava apenas um salto de 1 metro. Ela ficou na ponta dos pés e mal conseguiu agarrar os últimos solavancos restantes. Sua exaustão estava alcançando gotas de suor escorrendo por seu rosto atraente. Ela não pôde deixar de sorrir depois de segurar os solavancos. Então ela moveu as pernas para o primeiro solavanco e deu um salto curto para alcançar o topo da parede. Ela cuidadosamente usou os braços para puxá-la para cima e logo se viu deitada no chão rochoso. Ela fez isso, e ela não podia acreditar. Essa foi talvez a maior conquista de sua vida, e suas veias ainda estavam bombeando adrenalina em seu corpo. Então, 1 minuto depois, Isaac chegou com a testa encharcada. A escalada o custou muito, mas ele foi muito mais rápido. Ele estava deitado no chão, bem ao lado da figura fatigada de Luna. Suas mãos se aproximaram um do outro antes de travar suas mãos em um aperto apertado. Ah! Bom trabalho! Isaac fechou os olhos e desfrutou da sensação de alívio tomando conta dele. Os olhos de Luna se abriram com um sorriso pintado em seu rosto. Então, ela viu a sala em que eles estavam. Havia uma única porta e um lampião a gás em cima de uma mesa quadrada. Havia um cronômetro na porta que estava tic-taqueando lentamente. 0:49. 0:48. Que há, Isaac, há um cronômetro. Luna instantaneamente soube que eles falhariam se o cronômetro chegasse a 0. Os olhos de Isaac se abriram e ele pulou de pé. Eles alcançaram a porta e tentaram abri-la, mas a maçaneta nem se mexeu. Então, uma pergunta surgiu do nada. Um homem chama seu cachorro do lado oposto do rio. O cachorro atravessa o rio sem se molhar e sem usar ponte ou barco. Um teste. O rosto exausto de Luna não podia acreditar. Depois de desafiar as probabilidades e subir ao topo, eles estavam prestes a falhar por causa de um teste. Isaac olhou para o cronômetro e viu que eles tinham apenas 40 segundos restantes. Baque. Luna caiu de joelhos e envolveu seus braços ao redor de si mesma. Seu corpo tremeu, e ela não se atreveu a olhar nos olhos de Isaac. O sentimento de arrependimento assaltou sua mente débil. Se ela fosse mais rápida e se percebesse o cronômetro mais rápido. Os diferentes cenários passaram por sua mente. O que ela poderia ter feito diferente? Então, a mão quente de Isaac pousou em seu cabelo mácio, fazendo-a se sacudir de surpresa. Seus olhos marejados se voltaram para ele, e uma onda de emoções passou por sua mente. Seu batimento cardíaco acelerou e sua mente ficou vazia. Isaac sorriu e virou-se para o relógio que atingiu a marca de 20 segundos. O rio estava congelado. Ding! Ding! Ranger. O cronômetro parou e a porta se abriu com um rangido estridente. O corpo de Luna tremeu. Ela observou a porta se abrir lentamente, mostrando outro quarto com uma cama grande, estantes, uma mesa, tapete e espelho. Não havia janelas ou qualquer saída, exceto a porta. Ela lentamente se levantou e passou os braços ao redor da cintura de Isaac enquanto pressionava seu corpo firmemente contra o dele.
Isaac desviou o olhar e viu seu rosto corado. Seus olhos ficaram turvos e ele teve que voltar a olhar para o quarto para apagar seus pensamentos incomuns. Vamos continuar. Vamos. Então, ela o abraçou com mais força e descansou a cabeça em seu ombro. Ela soltou uma risadinha e enterrou o rosto no ombro dele, sem se atrever a mostrar o rosto tingido de rosa. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.